Saúdo a todos com a paz preciosa e bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Me chega mais uma pergunta. Pastor, quero saber a respeito da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? Vamos procurar responder esta pergunta. Eu vou mencionar duas versões acerca desta escritura. A primeira versão diz que isto não aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo esta versão, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, através de Noé, pregou aos não salvos. Essa versão se baseia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Ali diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Portanto, em Noé, o Espírito de Cristo estava. E quando Noé pregou para aquele povo, para aqueles pecadores, ele pregou a almas em prisão, porque o pecado aprisiona. Em Provérbios capítulo 5, versículo 22, diz que o ímpio, suas iniquidades, o mantém preso. Essa é a versão, a primeira versão. Eu espero que vocês tenham entendido. Creio que vocês entenderam. Segundo ela, isso não aconteceu. Cristo não foi pregar aos espíritos em prisão lá no inferno. Que foi o Espírito de Cristo em Noé, nos dias do dilúvio, que pregou a almas aprisionadas no pecado. Segunda versão, essa foi defendida pelo irmão Brana. Cristo desceu mesmo entre a morte e a ressurreição, entre a sua morte e a sua ressurreição. Ele desceu ao inferno. E Paulo fala mesmo, em Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora isto, ele subiu. Se ele subiu, ele tinha antes descido às regiões baixas da terra. No livro dos Salmos, capítulo 16, versículo 10, diz que sua alma foi ao inferno. Portanto, entre a morte e a ressurreição de Cristo, a sua alma foi na região dos perdidos. Não foi uma pregação de salvação. Até porque, se eu acreditasse
em uma segunda oportunidade pós-morte, eu estaria na contramão da Bíblia. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito que aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. A morte sela irreversivelmente o estado da pessoa. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26, está escrito que os que estão no céu não passam para o inferno. Os que estão no inferno não passam para o céu. Então, o que Jesus foi fazer lá? Foi pregar, mas não foi pregação salvífica. Ele foi dizer: vocês rejeitaram a Noé. Aqui está quem é maior do que Noé. Aqui está aquele do qual os profetas falaram. E outra coisa, ele tomou do diabo as chaves da morte e do inferno. Na mensagem Perguntas e Respostas, Hebreus capítulo 2. Mensagem Hebreus capítulo 2. O irmão Brana fala no parágrafo 124 que Jesus pregou as almas em prisão e tomou as chaves da morte e do inferno. E quando o irmão Brana falou isso, ele tem Bíblia que lhe documenta. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor continue vos abençoando.